Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Poliana Fernandes do Espírito Santo Almeida e curso o curso de Segurança do Trabalho. Estou no primeiro período. Diante dos temas que me foi dado para escolher, eu escolhi abordar o tema A Odisseia de Ulisses como história da Grécia. Agora eu vou falar um pouco sobre este tema. Bom, o que foi a Odisseia? A Odisseia é um poema épico escrito por Homero, que narra a história de um herói chamado Ulisses em sua volta conturbada e cheia de aventuras para voltar para casa. A Odisseia foi considerada a segunda obra da literatura ocidental e ela integra o início do cânone literário da região. E o que é o cânone? O cânone, ela deriva do canon, do grego, que significa, derivava de uma reta, de uma grade, que serviria como unidade de medida. Na língua portuguesa, o canon, ele teve o significado de norma, preceito ou norma. Em alguns determinados contextos, pode ter outros significados específicos. E ele, no canon literário, ele está inserido numa cultura e tradição. Bom, justamente como a Ilíada, do mesmo autor, faz parte das leituras fundamentais da Grécia Antiga. Este é, depois da Ilíada, o principal texto que foi sob o nome de Homero na cultura grega, vem do nome do principal personagem, Ulisses, Odisseu, ou como ficou conhecido pela tradução latina, Ulisses. O nome do personagem cursa Odisseu. Bom, a Odisseia ela narra a história de Ulisses, que depois de passar por 10 anos na guerra, ele passa mais 17 anos para voltar para casa, passando por muitas aventuras no caminho. Bom, coloquei nesta imagem, retrata Ulisses, Odisseu, em sua volta para casa na Guerra de Troia. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura da obra. No século 8 a.C., Homero ele escreveu a Ilíada, apontada como o livro inicial da literatura ocidental, onde versava sobre a Guerra de Troia. O segundo livro, Odisseia, dava conta o que aconteceu depois da batalha, quando Ulisses tentava regressar. A data do poema é meio controversa, mas ela é acreditada que seja o começo do século 7 a.C. Existem também dúvidas acerca da autoria desta obra, mas as obras reúnem elementos da tradução oral datadas no passado. Embora tenham sido atribuídas a Homero, ainda na Grécia Antiga, ela tem datas da obra passada. Bom, como a influência inalcançável da literatura ocidental, a Odisseia serviu de inspiração para as obras como a Eneada de Virgílio e os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Um dos aspectos mais notáveis é o modo como ela é construída, com o início em média res, que foi produzido em inúmeras obras posteriores. A obra ela começa durante o concílio dos deuses, como as divindades na Olimpo, discutindo o destino de Ulisses, enquanto ele estava preso na ilha de Calipso. Ao longo da narrativa, através das histórias que conta e que são contadas sobre o herói, ficamos sabendo que levou até ali. Coloquei uma representação dos deuses na Grécia Antiga. Após a guerra, inicia-se a volta de Odisseu.
que foi uma batalha que levou mais 17 anos depois que ele passou 10 anos na Guerra de Troia, vale lembrar. Os seus companheiros para o seu reino em Ítaca. O Odisseu é obrigado a ir à guerra a Troia e deixa para sua esposa e seu filho de 1 mês de idade, Telemaco. Bom, a guerra dura 10 anos de seu regresso, mais 17 anos. A esposa, Penélope, que acreditava na volta do seu rei marido, estava sendo pressionada por um grupo de pessoas que queria tomar o poder de Ulisses, da região onde ele morava. Bom, esse grupo dizia que Odisseu estava morto e que ela deveria se casar com um dos pretendentes do cargo do rei. E ela não queria, isso. Bom, com tamanha pressão, Telemaco vai e sai à procura do pai e alguns companheiros, e estes vão em Esparta e outras cidades em busca de notícias sobre seu pai, Ulisses, e que eles estavam tentando poder ajudar a rastrear os passos de Odisseu. Este, por sua série de peripécias, tem seu regresso muitas vezes retardado. Ele foi com seus companheiros em busca de seu pai perdido, porque não aguentou tanta pressão que recebia e não estava também vendo a situação de sua mãe Penélope. Bom, qual foi o impacto do livro de Odisseia na cultura grega? Os valores fundamentais da Grécia Antiga. Eles foram todos baseados na obra de Odisseia. A Odisseia, como outras obras da época que sobreviveram até os dias de hoje, é um documento de valor histórico inalculável, por descrever os modos de vida e os costumes da Grécia Antiga, porque sabemos que a Grécia tem muitos costumes e foi derivado dessa obra. Entre todos os aspectos, e entre mais outros fundamentais, sublinha a honra, a coragem, a lealdade, a fé, o valor da palavra dada e também a solidariedade e a hospitalidade, que o pessoal da Grécia herdou todas essas características que derivam de Ulisses. Para alguém que não esteja familiarizado com a cultura, pode obrigar desconhecidos em suas casas, mas trata-se de um valor inquestionável da época. Na verdade, é graças à ajuda dos Féaces que Ulisses consegue voltar para Ítaca, em sua casa. No canto 7, enquanto conta suas desaventuras ao rei, a resposta de Alcino resume esse espírito de entreajuda, que a partir disso ele conseguiu voltar para Ítaca, em sua casa. E o pessoal ficou surpreso. Bom, coloquei essa figura que representa a obra de Odisseia, que ali retrata Ulisses, seus companheiros. Aqui está mais a Penélope e seu filho. Bom, aqui está as minhas referências bibliográficas dos sites que adquiri os textos para os meus slides. Obrigada! Ele chegou até o fim. A obra de Odisseia, ela vale salientar que foi a segunda obra da literatura ocidental. E como ela, na Grécia, adquiriu vários costumes. Essa parte de Ulisses chegar em casa, 17 anos não foi pouca coisa. E que essa obra de Odisseia, ela fica conhecida até os dias de hoje. Muito obrigada!